Capítulo 5. A atuação da Marinha nos conflitos da regência e do início do Segundo Reinado. Sinopse. A peculiar independência brasileira, que pôs à frente do processo de emancipação da ex-colônia o herdeiro do trono real português, produziu uma divisão na política brasileira que marcaria o reinado de Dom Pedro I, a separação entre brasileiros, liberais, que defendiam a monarquia constitucional, e portugueses, que propunham a concentração de poder nas mãos do imperador. O imperador Dom Pedro I tornava-se cada vez mais autoritário, buscando o apoio da facção dos portugueses que defendiam maior poder ao monarca. Já a facção dos brasileiros queria que o poder do Estado brasileiro fosse dividido entre o imperador e a Assembleia Legislativa, constituída de representantes eleitos da sociedade, que redigiria a Carta Constitucional e faria as leis. Ou seja, defendiam que a monarquia de Dom Pedro fosse uma monarquia constitucional. A Assembleia Constituinte foi reunida, em maio de 1823, para redigir a primeira Constituição brasileira. A maioria dos deputados constituintes queria uma Constituição que limitasse os poderes do imperador. Tal fato desagradava a Dom Pedro e os homens que o apoiavam, já que o monarca queria no Brasil uma monarquia absolutista. O conflito entre Dom Pedro e os deputados constituintes acabou quando o imperador dissolveu a Assembleia Constituinte em 1823. Em seguida, nomeou um Conselho de Estado composto por 10 membros, com a tarefa de redigir um projeto de Constituição, resultando na imposição uma Constituição, outorgada em 1824, que praticamente resgatava o regime absolutista. A atitude autoritária do imperador aumentou em muito a oposição liberal a ele, representada pelo Partido Brasileiro. Foram vários anos de disputa política entre os partidos português e brasileiro, e de críticas, cada vez mais violentas, ao imperador vindas dos políticos do Partido Brasileiro, e de todos que defendiam que o poder do Estado não ficasse concentrado nas mãos de Dom Pedro. Também desagradava muito aos brasileiros a influência que os portugueses residentes no país tinham junto ao imperador, ampliando o poder dos portugueses adesistas na sociedade brasileira, pois monopolizavam o comércio exterior nas capitais das principais províncias, motivo de insatisfação do resto da população. A Constituição de 1824 tinha como principal característica a criação do poder moderador, exercido exclusivamente por Dom Pedro I, que podia dissolver a Câmara dos Deputados, convocar as Forças Armadas e nomear ministros, presidentes de províncias, senadores e juízes, que tinham o direito de intervir nos outros 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário. Esta divisão entre o imperador e o Partido Português contra o Partido Brasileiro se tornou mais radical pela crise econômica que o Brasil tinha entrado logo no começo de sua história como Estado autônomo, causada pelos gastos com o reconhecimento da independência e com a guerra empreendida pela posse da província cisplatina, da qual trataremos mais tarde. Os donos das casas comerciais que tratavam do movimento de produtos importados e exportados pelos portos brasileiros eram, em sua maioria, portugueses de nascimento. Esses estabelecimentos intermediavam a exportação da produção agrícola das grandes propriedades, como o algodão e o açúcar. Também eram os intermediários na importação da mão de obra que trabalhava nas plantações, os escravos trazidos da África. O embate entre portugueses e brasileiros na Assembleia Geral Legislativa transpareceu na imprensa, que atacou o absolutismo do imperador, e foi para as ruas, onde partidários do monarca entraram em choque com defensores do Partido Brasileiro. Preocupava Dom Pedro I não somente a oposição ao seu reinado, que crescia entre os brasileiros, mas também a situação política em Portugal, onde tinha pretensão de ascender ao trono. Pressionado pela população, em 7 de abril de 1831, Dom Pedro I abdicou do trono em favor de seu filho, Dom Pedro de Alcântara, que tinha apenas 5 anos de idade. Como o herdeiro não tinha idade para assumir o trono, instalou-se no Brasil um governo regencial. O poder executivo seria composto por 3 membros, uma regência trina, conforme determinava a Carta Constitucional. Posteriormente, a regência seria constituída de uma só pessoa, a regência una. No período regencial, o conturbado ambiente político da corte se refletiu nas províncias do Império em movimentos armados que explodiram por todos os principais centros regionais, desde 1831 até os anos de consolidação do reinado de Dom Pedro II. A Marinha da Independência e da Guerra Cisplatina, constituída por elevado número de navios de grande porte, foi sendo transformada em uma marinha de unidades menores, próprias para enfrentar as conflagrações nas províncias e ajustadas às limitações orçamentárias. Revoltas deflagradas em diversas províncias foram abafadas pelo governo regencial com a utilização da Marinha e do Exército.
A Marinha se fez mais presente nos combates no Pará, Cabanagem, no Rio Grande do Sul, Guerra dos Farrapos ou Revolução Farroupilha, na Bahia, Sabinada, no Maranhão e Piauí, Balaiada, e em Pernambuco, Revolta Praeira, esta já anos após a coroação de Dom Pedro II. Em todas estas revoltas, a Marinha não enfrentou nenhum grande inimigo no mar. Embora na Guerra dos Farrapos os rebeldes tenham formado uma pequena flotilha de embarcações armadas, que foi prontamente combatida e vencida, a Marinha se fez presente no rápido transporte de tropas do Exército Imperial da Corte e de outras províncias até as áreas conflagradas. Também dependeu do transporte por mar, em grande parte realizado pela Marinha, o abastecimento das tropas que lutavam nas províncias rebeladas, pois não existiam estradas que ligassem a Corte às províncias do Norte e do Sul. A Marinha também cumpriu ações de bloqueio nos portos ocupados pelos rebeldes, evitando que recebessem qualquer abastecimento vindo do mar, como armas e munições desviadas de outras províncias ou compradas no estrangeiro. Finalmente, militares da Marinha Imperial atuaram diversas vezes em desembarques, lutando com grupos rebelados lado a lado com tropas do Exército, da Guarda Nacional e milicianos. Fragata Imperatriz, navio com 54 canhões que operou na Marinha Imperial entre 1824 a 1845. Com 46 metros de comprimento e 12,20 metros de boca, era um exemplo típico dos grandes navios que formavam a esquadra brasileira no primeiro reinado. Acervo do Serviço de Documentação da Marinha. Escuna Rio da Prata, esquerda, e corveta do Rego. Detalhe do desenho de Gaston Roller. A escuna Rio da Prata, com 23 metros de comprimento e armada com 10 canhões, representa os pequenos navios de guerra utilizados para auxiliar no sufocamento das diversas insurreições que se abateram sobre as províncias do Império do Brasil durante o período regencial. Acervo do Serviço de Documentação da Marinha. No contexto externo, os dois grandes conflitos que o Império Brasileiro se envolveu, desde sua independência até o início das hostilidades que levariam à guerra contra o Paraguai, foram a Guerra Cisplatina, entre 1825 e 1828, e a guerra contra Manuel Oribe e Juan Manuel de Rosas, em 1850 e 1852. A área marítimo-fluvial em que se desenrolaram a maioria das operações navais destes dois conflitos, separados no tempo por quase um quarto de século, foi a mesma, o estuário do Rio da Prata, que separou o Uruguai da Argentina. Na Guerra Cisplatina, Brasil e as Províncias Unidas do Rio da Prata, atual Argentina, lutaram pela posse do território uruguaio, ainda não independente. Nesta guerra, que custou muito à economia de um país recém-formado como o Brasil, a Marinha lutou longe de sua base principal, o Rio de Janeiro, contra a Marinha Argentina que, embora menor, atuava muito perto de sua principal base de apoio, Buenos Aires, e conhecendo o teatro de operações repleto de obstáculos naturais à navegação, o Rio da Prata. A Marinha Imperial Brasileira, além das atividades de abastecimento das tropas em combate, operou de modo ofensivo no Rio da Prata. A Força Naval Brasileira efetuou um bloqueio naval sobre Buenos Aires visando a isolar a capital adversária de abastecimento vindo do exterior e impedir que embarcações argentinas transportassem tropas e armamento para reforçar argentinos e orientais que lutavam contra as tropas brasileiras no território uruguaio. Além do bloqueio, a Força Naval Brasileira combateu a esquadra argentina até seu desmembramento, privando o adversário do principal e primeiro braço do poder naval. Os navios da Marinha que não foram deslocados para aquela guerra não deixaram de se envolver no conflito. A Marinha defendeu as linhas de comunicação marítimas, dando combate aos corsários armados pela Argentina e pelos rebeldes uruguaios que atacaram a navegação mercante brasileira ao longo de toda a nossa costa. A próxima guerra que o Brasil se envolveria no Rio da Prata seria contra Juan Manuel de Rosas, governador da província de Buenos Aires, e Manuel Oribe, presidente da República Oriental do Uruguai e líder do Partido Blanco. Tendo como seus aliados os governadores das províncias argentinas de Entre Rios e Corrientes e o Partido Colorado Uruguaio, o Império Brasileiro se interpôs a uma tentativa de união de seus vizinhos do Sul, que enfraqueceria a posição brasileira no Rio da Prata e se tornaria uma ameaça na fronteira do Rio Grande do Sul, há pouco pacificado e impedido de se separar do Brasil na Guerra dos Farrapos. Coube à Marinha um grande momento neste curto conflito, a passagem de Toneleiro. Pela primeira vez se utilizando navios a vapor em um conflito externo, a Força Naval Brasileira ultrapassou sob os disparos dos canhões das tropas Juan Manuel de Rosas o ponto fortificado adversário no Rio Paraná, o Passo de Toneleiro, e conduziu as tropas aliadas rio acima para uma posição de desembarque favorável, onde foi possível o ataque e a posterior vitória sobre as tropas adversárias.
Conflitos internos. Cabanagem. A primeira sublevação ocorrida no período regencial foi a cabanagem, no Grão-Pará, que se generalizou em 1835 com a ocupação da capital da província, Belém. O governo central enviou uma força interventora constituída de elementos da Marinha e do Exército Imperial que, após primeira tentativa frustrada de reconquistar a capital, desembarcou e a ocupou sem a resistência dos rebeldes. Contudo, os cabanos retomaram o fôlego para a luta com o crescimento da revolta no interior e retomaram a capital em agosto de 1835. Durante o conflito, as forças militares atuaram contra focos rebeldes espalhados por um território inóspito e desconhecido, a floresta amazônica. A Marinha bloqueou o porto de Belém, dificultando seu abastecimento, bombardeou posições rebeldes, desembarcou tropas do exército e embrenhou-se nos rios amazônicos para dar combate aos mais isolados focos de revolta. O desgaste que as forças militares impuseram aos cabanos levou-os ao abandono da capital em maio de 1836, continuando a resistir no interior. A luta se estendeu até 1840, com a ação conjunta da Força Naval e das tropas do Exército debelando a resistência dos cabanos por todo o Pará. Vice-almirante Frederico Mariat, como capitão de fragata, substituiu o chefe de divisão John Taylor no comando da Força Naval que combateu a cabanagem. Também atuou na Guerra dos Farrapos, comandando a Força Naval do Império Brasileiro no Rio Grande do Sul, de 1838 a 1839, e na província de Santa Catarina, 1839. Acervo do Serviço de Documentação da Marinha. Litografia da primeira metade do século XIX mostrando o porto da cidade do Pará, atual Belém do Pará. Acervo do Serviço de Documentação da Marinha. Guerra dos Farrapos. A Guerra dos Farrapos, rebelião no sul do Império que durou 10 anos, de 1835 a 1845, atingiu uma região de fronteira já conturbada por conflitos externos. A Marinha novamente atuara em cooperação com o Exército no transporte e abastecimento das tropas e apoiando ações em terra com o fogo dos canhões embarcados. Porém, na Guerra dos Farrapos os navios de guerra estiveram envolvidos em pequenos combates navais com os farroupilhas. Os combates não ocorreram em mar aberto, mas em águas restritas, como as lagoas dos Patos e Mirim. O primeiro combate naval da Guerra dos Farrapos opôs o iate Oceano, da Marinha Imperial, e o cúter Minuano, dos revoltosos, na Lagoa Mirim, quando o navio rebelde foi posto a pique. A pequena força naval que os farroupilhas mantinham na Lagoa dos Patos foi completamente vencida em agosto de 1839, quando o chefe de divisão John Pascoe Grenfell, comandante das forças navais no Rio Grande, apresou 2 lanchões rebeldes em Camaquã. A rebelião rio-grandense estendeu-se para Santa Catarina, onde os farroupilhas formaram uma pequena força naval com navios mercantes apresados e lanchões remanescentes das operações na Lagoa dos Patos e Mirim, que foi vencida pela Marinha em um combate no Porto de Laguna. Foi neste conflito regional que pela primeira vez a Marinha brasileira empregou um navio movido a vapor em operações de guerra. Sabinada. A Sabinada, revolta que eclodiu contra a autoridade da regência na Bahia, em novembro de 1837, foi combatida pela Marinha Imperial com um bloqueio da província e o combate a uma diminuta força naval montada pelos rebeldes com navios apresados. A revolta foi finalmente sufocada em 1838. Balaiada. A Balaiada, agitação que tomou conta das províncias do Maranhão e do Piauí, entre 1838 e 1841, reuniu a população pobre e os escravos contra as autoridades constituídas da própria província. Em agosto de 1839, seguiu para o Maranhão o capitão-tenente Joaquim Marques Lisboa, futuro Marquês de Tamandaré, nomeado comandante da Força Naval em operação contra os insurretos. Após estudar a região, armou pequenas embarcações que, enviadas para diversos pontos dos principais rios maranhenses, combateriam os rebeldes isoladamente ou apoiariam forças em terra. A partir de 1840 e até o final da Balaiada, o capitão-tenente Joaquim Marques Lisboa atuara em cooperação com o então coronel Luiz Alves de Lima e Silva, o futuro Duque de Caxias, que comandava a Divisão Pacificadora do Norte, reunida para debelar a revolta. A união dos futuros patronos das forças singulares de mar e terra no combate à Balaiada simboliza uma situação recorrente em todos os conflitos internos durante a Regência e o Segundo Império, a atuação conjunta da Marinha e do Exército na manutenção da ordem constituída e da unidade do Império. Revolta Praeira. A Revolta Praeira estourou em Pernambuco em novembro de 1848. Iniciada na capital,
tomou corpo nas vilas e engenhos da zona da mata interior pernambucanos. Para combatê-la, tropas leais ao governo provincial deixaram Recife, a capital da província, para engajar as forças praeiras que estariam no interior. Ao ver a capital desguarnecida, forças praeiras atacaram-na, em 2 de fevereiro de 1849. O pequeno contingente militar que guarnecia a cidade foi imediatamente apoiado pela força naval fundeada no porto. Contingentes de marinheiros e fuzileiros navais desembarcaram dos navios para reunir-se aos defensores da capital na batalha, enquanto os canhões da marinha fustigaram as investidas dos revoltosos. A atuação da marinha nesta revolta, embora breve, evitou que a capital provincial caísse nas mãos dos rebeldes. Vice-almirante Joaquim José Inácio, Visconde de Inhaúma, como capitão de fragata, comandou a força naval do Império Brasileiro que combateu os rebeldes praeiros. Tinha como capitânia a fragata Constituição, porém sua força naval era composta de pequenos navios, brigas-escunas, escunas e barcas a vapor. Acervo do Serviço de Documentação da Marinha. Aspectos do Porto de Recife, Pernambuco, no século XIX. Deste porto, os pequenos navios de guerra da força naval comandada pelo capitão de fragata Joaquim José Inácio, partiam para combater as forças da revolta praeira nos pequenos portos e ancoradores no norte e no sul da província de Pernambuco. Acervo do Serviço de Documentação da Marinha. Conflitos externos. Guerra Cisplatina. O Brasil recém-independente envolveu-se numa guerra com as Províncias Unidas do Rio da Prata, atual Argentina, pela posse da então província brasileira da Cisplatina, atual República Oriental do Uruguai, anexada ainda por Dom João VI, em 1821. Esta guerra pouco aparece nos livros de história, e mesmo tendo durado 4 anos, entre 1825 e 1828, é desconhecida para a maioria dos brasileiros. O interesse pelo domínio daquelas terras não era novo. O Império do Brasil e a Argentina herdaram as aspirações e as disputas dos colonizadores portugueses e espanhóis pela margem esquerda do estuário do Rio da Prata. Nos séculos 17 e 18, o centro da disputa era a colônia de Sacramento, o enclave português na região. No início do século XIX, com os movimentos de independência na América espanhola e portuguesa, a conflagração atingiu o Brasil e a Argentina, no conflito conhecido como Guerra Cisplatina. A guerra não envolvia só a disputa pela posse do território da província cisplatina que, além do gado criado nos Pampas e de 2 portos comerciais importantes, Montevidéu e Maldonado, não continha recursos naturais de monta, mas tinha como objetivo o controle do Rio da Prata, área geográfica de suma importância estratégica desde o início da colonização europeia na América do Sul. No estuário do Rio da Prata desembocavam 2 grandes rios, Uruguai e Paraná, que constituíam o caminho natural para a penetração no continente sul-americano, representando uma estrada fluvial para a colonização, o acesso aos recursos naturais e a viabilização das trocas comerciais por todo o interior da América do Sul. Apesar do controle português, depois de 1822, brasileiro, a Cisplatina, ou Banda Oriental, mantinha uma população de ascendência e hábitos hispânicos, culturalmente distantes dos brasileiros. Os cisplatinos, liderados por Juan Antônio Lavaleja, iniciaram um levante buscando sua independência, procurando apoio das Províncias Unidas do Rio da Prata, o único Estado nacional à época constituído na bacia do Rio da Prata que poderia rivalizar com o Império Brasileiro. A Confederação de Províncias Argentinas tinha um interesse comum na sublevação dos cisplatinos contra o Império Brasileiro, a possibilidade de incorporação da Banda Oriental aos seus domínios. Por isso, deram apoio político, militar e financeiro à revolta, passando, posteriormente, a envolver-se oficialmente na luta. Para se opor à sublevação, nitidamente suportada pela Argentina, o Brasil desenvolveu uma campanha militar na Banda Oriental entre os anos de 1825 e 1828. Além de tropas, deslocou vários meios navais da esquadra recém-formada na Guerra de Independência para o Estuário da Prata, comandadas pelo vice-almirante Rodrigo Lobo. Com o fortalecimento das forças de Lavaleja na Banda Oriental, as Províncias Unidas do Rio da Prata oficializaram seu apoio à revolta, declarando anexada a Banda Oriental ao território argentino, o que significava uma declaração de guerra ao governo imperial brasileiro. Destacaremos aqui a participação brasileira na Guerra Naval, que teve como seu principal palco o estuário do Rio da Prata. A ênfase no aspecto naval não indica que as operações de guerra conduzidas pelos exércitos em terra tenham sido menos importantes para a história da Guerra Cisplatina. O exército brasileiro, e as forças de Lavaleja, somadas ao exército argentino,
confrontaram-se em diversas batalhas, mas até o final da guerra, em 1828, nenhum dos oponentes alcançou uma nítida vantagem na guerra terrestre. A batalha mais significativa da Guerra Cisplatina, a Batalha do Passo do Rosário, ou Ituzaingó, como os argentinos e uruguaios a chamam, ocorrida em 20 de fevereiro de 1827, teve resultados tão indecisos como toda a guerra terrestre que se travou na província cisplatina. Nenhum dos lados conseguiu impor-se sobre o outro, não sendo possível apontar vitoriosos nem derrotados. Contudo, a função desta obra é destacar a participação da Marinha Brasileira na nossa história. Assim, descreveremos as operações navais realizadas na Guerra Cisplatina. A Marinha Imperial Brasileira na Guerra Cisplatina lutou com a Força Naval Argentina, mas também atuou contra os corsários que, com patentes de curso emitidas pelas Províncias Unidas do Rio da Prata e pelo próprio Exército de Lavaleja, atacavam os navios mercantes brasileiros por toda a nossa costa. O embate entre a esquadra brasileira e a esquadra argentina teve lugar no estuário do Rio da Prata e nas suas proximidades, região com grande número de bancos de areia que dificultava a navegação. Isto ajudou os argentinos a desenvolver uma variação naval da guerra de guerrilha. Os navios argentinos atacavam, e, quando repelidos, escapavam da perseguição dos navios brasileiros pelos estreitos canais que se formavam entre os vários bancos de areia da região, em sua maioria desconhecidos dos marinheiros brasileiros. Como primeira ação de guerra, a Força Naval Brasileira no Rio da Prata, comandada pelo vice-almirante Rodrigo Lobo, estabeleceu um bloqueio naval no Rio da Prata, pretendendo impedir qualquer ligação marítima entre as Províncias Unidas e os rebeldes de Lavaleja, e dos dois adversários com o exterior. O inimigo a ser confrontado pela Força Naval Brasileira era liderado pelo experiente irlandês William George Brown, comandante da pequena esquadra sediada em Buenos Aires, desde as lutas pela independência daquele país. O adversário, apesar de contar com o menor número de navios de guerra, tinha suas ações facilitadas não só pelo conhecimento da conformação hidrográfica do estuário do Rio da Prata, como também por permanecer operando próximo ao seu porto-base, o ancoradouro de Los Pozos, em Buenos Aires, onde seus navios eram abastecidos e reparados. Nos primeiros meses da guerra, o bloqueio naval imposto pela esquadra brasileira provocou o primeiro embate entre as forças navais. O combate de Colares ocorreu em 9 de fevereiro de 1826, quando a esquadra argentina, composta de 14 navios, deixou seu ancoradouro para empreender uma ação de desgaste à Força Naval Brasileira em bloqueio, também composta de 14 navios. As forças navais adversárias, dispostas em colunas, trocaram tiros de canhão a grande distância uma da outra, causando perdas humanas e avarias materiais reduzidas de parte a parte. A esquadra argentina se retirou para o refúgio de Los Pozos e a Força Naval Brasileira foi fundear entre os bancos de Ortiz e Chico. O passo posterior do comandante das forças argentinas teria consequências muito mais significativas para os destinos da guerra no mar e em terra se bem-sucedido. Seu alvo era a colônia de Sacramento, uma praça fortificada situada na margem esquerda do Rio da Prata e guarnecida por 1.500 homens chefiados pelo brigadeiro Manuel Jorge Rodrigues, complementados por uma pequena força de 4 navios, comandada pelo capitão de fragata Frederico Mariat. 7 navios da esquadra argentina, capitaneados pela fragata 25 de Maio, romperam o bloqueio brasileiro ao Largo de Buenos Aires e fizeram vela para a colônia de Sacramento. Simultaneamente aquela praça era cercada por tropas. Devido ao maior poder de combate da Força Naval Argentina perante a flotilha brasileira que defendia a colônia, as tripulações e os canhões dos navios brasileiros foram desembarcados e incorporados às defesas de terra. Em 26 de fevereiro de 1826, os navios argentinos e as tropas de cerco iniciaram o bombardeio, respondido pelas fortificações da colônia do Sacramento, que inutilizaram um dos navios adversários. Repelido o primeiro ataque, os defensores da colônia do Sacramento enviaram uma escuna para pedir auxílio às forças navais brasileiras estacionadas em Montevidéu, esperando que o socorro chegasse o mais rápido possível àquela praça sitiada. O vice-almirante Rodrigo Lobo não acudiu de imediato à cidade acossada pelo inimigo. Na noite de 1º de março, a Força Naval Argentina, reforçada por 6 canhoneiras, tentou desembarcar 200 homens naquela praça. Depois de severa luta, os atacantes argentinos foram repelidos, com a perda de 2 canhoneiras e muitos homens, não sem antes conseguirem incendiar um dos nossos navios. Os navios argentinos só desistiram do cerco em 12 de março, escapando da esquadra brasileira, que chegará com atraso em defesa de Sacramento. A Força Naval Argentina empreendia ações mais ousadas contra a esquadra brasileira.
De uma troca de tiros sem muitas consequências, em fevereiro, tentou a conquista de uma praça fortificada na margem esquerda do Rio da Prata que, se conquistada, transformaria-se em um importante ponto de abastecimento das tropas uruguaias e argentinas. Uma das missões da esquadra argentina era justamente a manutenção do abastecimento dos exércitos que lutavam na província cisplatina. Como obstáculo, antepunha-se a esquadra brasileira comandada pelo almirante Rodrigo Lobo que, apesar da ineficiência desse início de bloqueio naval, pelos primeiros embates navais da guerra, observa-se que a esquadra argentina movimentava-se com relativa facilidade, mantinha-se superior em número às forças navais comandadas por Brown. O comandante da esquadra argentina William Brown reuniu sua capitânia, a fragata 25 de Maio, e 2 brigs em uma audaciosa ação para capturar navios que se dirigissem a Montevidéu, tentando aumentar o tamanho de sua esquadra e tomar alguma carga de valor em navios mercantes. Em 10 de abril de 1826, conseguiu capturar a pequena escuna Isabel Maria. No dia seguinte, ao perseguir um navio mercante, a fragata 25 de Maio aproximou-se muito do porto de Montevidéu, onde foi reconhecida pelos navios da esquadra brasileira, mesmo avorando a bandeira francesa. Saiu em sua perseguição a fragata Niterói, comandada pelo capitão de mar à guerra James Norton, ambos, navio e comandante, veteranos da Guerra de Independência e recém-chegados para reforçar a força naval brasileira no Rio da Prata. Acompanharam o encalço a capitânia argentina 4 outros pequenos navios, mas o combate se concentrou nos navios de maior porte, com a fragata Niterói trocando disparos com a fragata 25 de Maio e com um dos brigs que a acompanhava. Com o cair da noite, os navios argentinos, com graves avarias, retiraram-se para Buenos Aires, dando por encerrado o embate que ficou conhecido como o Combate de Montevidéu. Após o malogro da tentativa de capturar navios ao largo do porto de Montevidéu, William Brown planejou outra ação para reforçar sua esquadra com navios brasileiros capturados. Hidrografia é a topografia marítima, ciência utilizada para a produção de plantas da costa e ilhas, chamadas de cartas náuticas. Expediente comum nas guerras no mar no tempo dos navios à vela, utilizando-se da bandeira de outra nação um navio de guerra ocultava sua identidade perante o inimigo. Este ardil foi utilizado pelo capitão de fragata John Taylor quando no comando da fragata Niterói na épica perseguição aos navios portugueses em retirada, na Guerra da Independência. Combate de Montevidéu. Em primeiro plano a fragata Niterói, à direita o navio capitânia argentino, a fragata 25 de Maio no momento em que perde o joanete do mastro grande. Aquarela do almirante Trajano Augusto de Carvalho. Acervo do Serviço de Documentação da Marinha. Tensionava abordar e capturar a fragata Niterói, o mesmo navio que frustrou sua incursão anterior. Na noite de 27 de abril, 7 navios argentinos rumaram para próximo de Montevidéu, onde os navios brasileiros se reuniam, e tentaram identificar seu alvo. Enganados pela escuridão, investiram contra a fragata Imperatriz que, tendo percebido a aproximação do inimigo, se preparara para o combate. Os navios argentinos 25 de Maio e Independência tentaram abordagem, mas foram repelidos pela tripulação da Imperatriz. O comandante do navio brasileiro, capitão de fragata Luiz Barroso Pereira, liderou seus homens na renhida luta até tombar morto no convés, atingido por disparos do inimigo. Foi uma das 2 vítimas fatais da Imperatriz no combate. A 3 de maio de 1826, a esquadra comandada por Brown foi avistada pelos navios brasileiros quando tentava escapar do bloqueio naval ao seu porto. Os navios argentinos tentaram alcançar o Banco de Ortiz na esperança de atrair os perseguidores, que, com navios de maior porte, encalhariam naquele banco de areia, tornando-se alvos imóveis para seus canhões. Contudo, no combate que ficou conhecido como o do Banco de Ortiz, foi justamente a fragata argentina 25 de Maio a primeira a ficar encalhada, logo seguida pela nossa fragata Niterói. Os 2 navios imobilizados empenharam-se em um duelo de artilharia. A Niterói conseguiu livrar-se do encalhe. A seguir, a 25 de Maio também escapou do Banco de Ortiz e se reuniu ao restante da esquadra argentina. O combate do Banco de Ortiz acabou sem grandes perdas para ambos os adversários, mas mostrou o perigo que os bancos de areia do estuário do Rio da Prata representavam para as esquadras em luta. Momento em que a fragata argentina 25 de Maio aborda a fragata Imperatriz. Aquarela do almirante Trajano Augusto de Carvalho acervo do Serviço de Documentação da Marinha. Em 13 de maio de 1826, o almirante Rodrigo Pinto Guedes, o barão do Rio da Prata, substituiu o almirante Rodrigo Lobo, que tinha se mostrado pouco capaz no comando da Força Naval do Império do Brasil em operações de guerra no Rio da Prata.
A primeira medida tomada pelo almirante Pinto Guedes foi estabelecer uma nova disposição das forças navais que reforçasse o bloqueio naval. Dividiu suas forças em 4 divisões, sob o comando de oficiais capazes e experientes, devendo em todas as oportunidades engajar o inimigo, obrigando-o a aceitar a luta. A primeira divisão, reunindo os maiores e mais poderosos navios que estavam no Rio da Prata, formaria a linha exterior do bloqueio, impedindo que navios entrassem no Rio da Prata para abastecer a Argentina e seu exército lutando na Cisplatina e tentando capturar os corsários que transitassem pela região. A segunda divisão, constituída de navios mais leves, manobreiros e numerosos, operaria no interior do estuário, efetuando um rigoroso bloqueio naval entre a colônia de Sacramento, Buenos Aires e a enseada de Barragán, isolando a esquadra argentina no seu ancoradouro e tentando impedir o abastecimento por mar da capital argentina. A terceira divisão, composta de pequenos navios adequados à navegação fluvial, defenderia a colônia do Sacramento e patrulharia os rios Uruguai, Negro e Paraná, que formavam a fronteira natural entre as províncias unidas do Rio da Prata e a província Cisplatina, impedindo que as forças de Lavalleja e o exército argentino fossem supridos desde o território argentino. A quarta divisão era formada por navios em reparo, e foi mantida em Montevidéu, para atuar como uma força de reserva. A reorganização das forças navais brasileiras mostrou sua eficiência na contenção dos movimentos da esquadra adversária. Em 15 de maio de 1826, as 3 linhas de bloqueio determinadas pelo novo comandante da Força Naval Brasileira no Rio da Prata já se achavam em posição. Em 23 de maio, a esquadra argentina decidiu testar a resistência da Força Naval Brasileira responsável pelo bloqueio de Buenos Aires, a segunda divisão da Esquadra Imperial, chefiada pelo capitão de mar à guerra James Norton. Os navios brasileiros engajaram-se no combate das balizas exteriores, mesmo com o risco de encalharem nos bancos de areia em torno de Buenos Aires. Os navios argentinos perceberam a resolução da força bloqueadora e voltaram ao seu ancoradouro, em Los Pozos. 2 dias depois, o navio capitânia da segunda divisão, a fragata Niterói, navegando sozinha, atraiu a esquadra argentina para o combate, mas, novamente, a troca de tiros não causou danos significativos a nenhum dos lados. Mesmo a nova estratégia de bloqueio, mais agressiva, não se mostrava eficiente na destruição dos navios argentinos, que se mantinham protegidos no ancoradouro de Los Pozos. No começo de junho de 1826, buscando um engajamento decisivo, o almirante Rodrigo Pinto Guedes planejou atacar a esquadra inimiga dentro de Los Pozos. Para isso, a segunda divisão foi reunida à terceira divisão da Esquadra Imperial, composta por navios menores que poderiam transpor os bancos de areia que protegiam o ancoradouro de Buenos Aires. Em 7 de junho, antes que as 2 forças brasileiras se reunissem, 5 navios de transporte argentinos, escoltados por navios de guerra, largaram de Buenos Aires com soldados e suprimentos para apoiar as tropas argentinas que lutavam junto aos cisplatinos. Ao mesmo tempo, o resto da esquadra argentina, comandada por Brau, fez vela para atrair a atenção da força brasileira. Nem a segunda divisão, junto a Buenos Aires, nem a terceira, ainda em águas da colônia de Sacramento, alcançaram os navios de transporte argentinos. Em 11 daquele mês, as segunda e terceira divisões, comandadas por Norton, executaram o plano de ataque e investiram contra a esquadra argentina em Los Pozos. Novamente, os bancos de areia protegeram os navios argentinos. O comandante da Força Naval Brasileira, Norton, desistiu do ataque que seria infrutífero. Apesar dos insucessos da ação planejada, a escuna Isabel Maria, apresada pelos argentinos, foi recuperada. Considerando o malogro do último ataque brasileiro à esquadra argentina como sua vitória, Brown preparou uma nova investida à segunda divisão, determinado a livrar Buenos Aires do bloqueio naval. Protegidos pela noite, em 29 de julho de 1826, 17 navios da esquadra argentina tentaram surpreender os navios sob o comando do capitão de mar à guerra James Norton. Porém, alertados por uma escuna que fazia vigilância, os brasileiros responderam ao ataque. O combate tornou-se confuso. A mesma noite que escondia os atacantes, prejudicava a precisão dos disparos e a identificação do inimigo. A possibilidade de atingir navios amigos determinou que ambos os lados suspendessem a luta. Ao alvorecer, o combate recomeçou. O comandante da esquadra argentina Brown conduziu seu navio capitânia, a fragata 25 de Maio, na direção dos navios brasileiros, mas só foi acompanhado pela escuna Rio de la Plata. Os 2 navios argentinos receberam todo o peso dos disparos dos canhões brasileiros e ficaram completamente inutilizados.
O chefe das forças argentinas foi obrigado a transferir-se sob fogo para um navio argentino que ousou aproximar-se. O restante da esquadra argentina retirou-se para a segurança de seu ancoradouro. O combate de Laraquilmes foi a última tentativa da esquadra argentina de destruir os navios da segunda divisão da esquadra imperial e desmantelar o bloqueio naval brasileiro em torno de Buenos Aires. Depois dessa expressiva vitória das forças navais brasileiras, no começo do ano de 1827, a terceira divisão, composta pelos menores navios da esquadra brasileira, comandada pelo capitão de fragata Jacinto Roque Sena Pereira, foi derrotada no combate de Juncal. Combate naval de Laraquilmes, 30 de julho de 1826. Desenho de Gaston Rolle, segundo indicações do Barão do Rio Branco. Acervo do Serviço de Documentação da Marinha. No final do ano anterior, a terceira divisão recebeu ordens de subir o rio Uruguai para auxiliar as operações do Exército Imperial Brasileiro na Cisplatina. Sabendo daquela movimentação, o comandante da esquadra argentina reuniu uma força composta de 16 navios adaptados à navegação fluvial para destruir a terceira divisão brasileira e permitir o livre trânsito de reforços vindos das Províncias Unidas para os seus exércitos na Cisplatina. Em 29 de dezembro de 1826, a Força Naval Argentina atacou a terceira divisão, fundeada na foz do rio Iaguari, mas foi repelida pelo intenso fogo da artilharia dos pequenos navios de Sena Pereira e recuou, descendo o rio Uruguai. Embora tivesse repelido o ataque argentino, a terceira divisão brasileira se viu presa dentro do rio Uruguai, uma vez que os navios inimigos postaram-se na foz daquele rio. Foi organizada uma força naval com unidades da segunda divisão para combater os argentinos que bloqueavam a terceira divisão no interior do rio Uruguai, chamada de Divisão Auxiliadora. Apesar da urgência no socorro, a progressão desta força naval foi lenta e difícil, devido ao grande número de bancos de areia que tornavam aquelas águas pouco profundas e inadequadas para navios de maior porte, como os que compunham a segunda divisão brasileira. A corveta Maceió, a capitânia e o maior navio da divisão, ficou isolada dos outros navios brasileiros perto de um banco de areia conhecido como Playa Honda. A Maceió era o alvo perfeito para as forças argentinas, sempre em busca de navios para reforçar sua já diminuída esquadra. 5 navios inimigos aproximaram-se da corveta, que estava acompanhada apenas da escuna 2 de dezembro, e tentaram a abordagem. A tripulação da Maceió repeliu o inimigo com o fogo de seus 20 canhões. Por fim, os navios argentinos recuaram, mas a missão da divisão auxiliadora ainda não terminara. Os navios brasileiros da terceira divisão permaneciam presos no rio Uruguai. No início de fevereiro de 1827, a terceira divisão desceu o rio Uruguai para combater a força naval argentina que o bloqueava. Com a ajuda da divisão auxiliadora, planejou-se colocar o inimigo entre os canhões das duas divisões brasileiras. Em 8 de fevereiro, começava o combate de Juncal, nome tomado da ilha fluvial de Juncal, segmento do rio Uruguai onde os navios da terceira divisão foram derrotados pela força naval argentina, pois não receberam o esperado apoio da divisão auxiliadora, que permaneceu longe do local da batalha. O bloqueio naval mais rigoroso realizado desde maio de 1826 pela segunda divisão da esquadra imperial mantinha a maior parte do tempo a esquadra argentina confinada em seu ancoradouro. Porém, a esquadra brasileira não conseguia uma vitória definitiva frente ao inimigo, não evitando pequenas incursões que, algumas vezes, mostravam-se desastrosas, como o combate fluvial em Juncal. Já nesse período da Guerra no Mar, o governo de Buenos Aires concentrava seu esforço na Guerra de Corso, que afetava o comércio marítimo do Império Brasileiro. Mesmo a esquadra argentina, já muito debilitada depois do combate de Laraquilmes, cedia seus navios para campanhas de corso na costa brasileira. E foi com esse propósito que os 4 principais navios argentinos tentaram romper o bloqueio brasileiro na noite de 6 de abril de 1827. A Força Naval Argentina, composta pelos brigs República, Congresso e Independência, e pela escuna Sarandi, comandada pelo próprio comandante da esquadra argentina, William Brown, foi interceptada pelos navios da segunda divisão quando tentava contornar o bloqueio naval brasileiro. Neste último grande encontro entre as forças adversárias, conhecido como Combate de Monte Santiago, a segunda divisão brasileira, reforçada pelos navios das outras 2 divisões bloqueadoras, fustigou os navios argentinos com os seus canhões, que, encurralados entre a força brasileira e os bancos de areia, foram sendo destroçados. Os brigs República e Independência foram abordados e capturados pelos brasileiros. O brig Congresso e a escuna Sarandi, navios menores e mais leves, conseguiram passar pelos bancos de areia e refugiaram-se em Buenos Aires,
ainda assim bastante atingidos pelos canhões brasileiros e com muitos mortos e feridos a bordo. Foi o golpe final contra a esquadra argentina e a demonstração de que o bloqueio naval organizado pelo almirante Rodrigo Pinto Guedes foi efetivo no combate ao inimigo. As grandes perdas argentinas no combate de Monte Santiago, em abril de 1827, ratificaram a opção pela Guerra de Corso. Durante todo o conflito, as Províncias Unidas armaram corsários. Alguns corsários eram armados no porto de Buenos Aires e conseguiam romper o bloqueio naval brasileiro. Outros vinham das bases de corsários de Carmen de Patagones e San Blas, em território das Províncias Unidas do Rio da Prata, e havia mesmo os que, recebendo as patentes de corso do governo de Buenos Aires em portos do exterior, daí largavam para coçar os navios mercantes nas costas brasileiras. A guerra de corso empreendida contra o nosso comércio marítimo, à época, como hoje, essencial para a economia nacional, foi mais efetiva contra o esforço de guerra brasileiro do que a esquadra argentina. A operação ofensiva que a Marinha Imperial Brasileira realizou com o bloqueio naval no Prata coexistiu com a ação defensiva na vigilância das extensas águas territoriais brasileiras, defendendo nosso comércio marítimo dos corsários. Exemplos da ação da Marinha Imperial no combate aos corsários foram as duas incursões da esquadra sediada no Rio da Prata às bases corsárias de Carmen de Patagones e San Blas, na região da Patagônia. Ambas ocorreram em 1827 e pretendiam destruir esses verdadeiros ninhos de corsários e recapturar alguns dos navios mercantes que estes tinham tomado. Contudo, as condições hidrográficas da costa argentina da Patagônia, completamente desconhecida dos brasileiros, e, especialmente na incursão a Carmen de Patagones, a falta de informação sobre as defesas a serem enfrentadas determinaram o fracasso das duas expedições. Entretanto, o combate aos corsários foi mais efetivo no bloqueio naval empreendido a outra de suas bases, a localizada no Rio Salado. Outros corsários também foram batidos no mar pela Marinha Imperial, como o Brig Niger, capturado em março de 1828, e o Brig General Brandsen, destruído por navios brasileiros após longa campanha de corso. Combate naval de Monte Santiago, 7 e 8 de abril de 1827. Desenho de Gaston Roller segundo as indicações do Barão do Rio Branco. Acervo do Serviço de Documentação da Marinha. A indefinição da campanha terrestre e o esgotamento econômico e militar de ambos os contendores levaram o Brasil a aceitar a mediação da Grã-Bretanha para o fim da guerra. A Convenção Preliminar de Paz foi assinada entre o Império do Brasil e as Províncias Unidas do Rio da Prata em 27 de agosto de 1828. O acordo estipulava que ambos os lados renunciariam às suas pretensões sobre a Banda Oriental, que se tornaria um país independente, a República Oriental do Uruguai. O término da Guerra Cisplatina não seria o fim dos conflitos na região. A Marinha Imperial Brasileira permaneceria guarnecendo a segurança do Império do Brasil no Rio da Prata. Aprisionamento do navio corsário Governador do Rego em 24 de agosto de 1828, no que foi o último combate naval antes da vigência da Convenção Preliminar de Paz. O corsário Governador do Rego foi uma fragata mercante francesa de nome Mandarine que adquiriu patente de corso das Províncias Unidas do Rio da Prata, sob o comando de Jean Soulin. Juntou-se a dois outros navios corsário, o General Rondial e a Argentina, para empreender uma campanha de corso sobre as costas da província do Rio Grande do Sul. Foram interceptados pela esquadra brasileira ainda no Rio da Prata e o Governador do Rego, depois de ter sua mastreação destruída pela fragata Piranga, corveta Bertioga, que aparece à direita na pintura, Brig Caboclo e escuna Rio da Prata, foi capturado e incorporado à Marinha Imperial. Aquarela do Almirante Trajano Augusto de Carvalho. Acervo do Serviço de Documentação da Marinha. Guerra contra Oribe e Rosas. Terminada a revolta que sublevou as províncias do Rio Grande e de Santa Catarina, o Império Brasileiro pôde retomar a vigilância na fronteira sul e ater-se ao conflito que crescia na área do Rio da Prata. Mesmo com o fim da Guerra Cisplatina e a independência da República Oriental do Uruguai, as lideranças políticas argentinas continuavam com a pretensão de restituir o mando de Buenos Aires sobre o território do Vice-Reinado do Prata. O projeto de anexação do Uruguai ao território argentino encontrou em Juan Manuel de Rosas liderança máxima da Confederação Argentina desde 1835 e em Manuel Oribe, líder do partido de oposição ao governo uruguaio, o Partido Blanco, seus executores. O Império Brasileiro, que se opunha frontalmente à anexação, apoiava o governo constituído do Uruguai, exercido pelo Partido Colorado. A situação política no Uruguai aproximava-se a de uma guerra civil, com tropas partidárias de Oribe e apoiadas por Rosas cercando a capital, Montevidéu. Em 1851,
O governo brasileiro procedeu uma aliança com o governo uruguaio e com um oposicionista de Rosas, o governador da província argentina de Entre Rios, Justo José de Urquiza, para defender o Uruguai do ataque das forças de Rosas e Oribe. A ação da Marinha novamente seria realizada em estreita colaboração com o Exército Imperial. O comando da Força Naval foi entregue ao chefe de esquadra John Pascoe Grenfell, veterano das lutas na Independência e na Cisplatina. Somente com a intervenção da Força Terrestre, as tropas que cercavam Montevidéu capitularam e Manuel Oribe foi derrotado. A esquadra brasileira, disposta ao longo do Rio da Prata, impediu que as tropas vencidas pudessem evacuar para a margem direita, o lado argentino. Tendo pacificado o Uruguai, a força brasileira e seus aliados platinos voltaram-se contra Rosas, que mantinha-se como uma ameaça à estabilidade da região. Nessa nova ação militar coube à Marinha a tarefa de transportar as tropas aliadas pelo Rio Paraná até a localidade de Diamante, para ali desembarcá-las. A Força Naval Brasileira, composta por 4 navios com propulsão a vapor e 3 navios a vela, tinha como obstáculo o Passo de Toneleiro, nas proximidades da Barranca de Acevedo, onde o inimigo instalara uma fortificação guarnecida por 16 peças de artilharia e 2.800 homens. Devido à pouca largura do rio naquele trecho, os navios brasileiros seriam obrigados a passar a menos de 400 metros daquela fortificação, recebendo o peso da artilharia inimiga. A solução encontrada pelo chefe de esquadra Grenfell foi o emprego conjunto dos navios a vela e a vapor na operação de transposição daquele obstáculo. Os navios a vela, mais artilhados, pois tinham artilharia postada por todo o seu costado, substituída nos navios a vapor pelas rodas laterais, foram rebocados pelos navios a vapor, mais rápidos e ágeis nas manobras. Toneleiro foi vencida em 17 de dezembro de 1851, com as tropas desembarcando em Diamante com sucesso. Naquela localidade, os navios a vapor auxiliaram também na transposição do rio pelas tropas oriundas das províncias argentinas aliadas que tinham marchado até aquela posição. O exército de Buenos Aires foi derrotado pelas tropas brasileiras e de seus aliados platinos, em fevereiro de 1852. A passagem de Toneleiro representou a única operação ofensiva realizada pela Marinha Imperial naquele conflito. Contudo, o emprego da Força Naval no transporte de tropas para a área do conflito, e notadamente depois de Toneleiro, na transposição das tropas aliadas da margem uruguaia para território argentino, no Rio da Prata e Rio Paraná, constituiu fator essencial para o sucesso das ações militares desenvolvidas pelos aliados contra Rosas e Oribe. Chefe de esquadra John Pascoe Grenfell, comandante da Força Naval que rompeu pelo passo fortificado de Toneleiro. Acervo do Serviço de Documentação da Marinha. Cronologia dos eventos. 1825 a 1828, Guerra Cisplatina. 1835 a 1838, Cabanagem, Província do Pará. 1835 a 1845, Guerra dos Farrapos, Província do Rio Grande do Sul. 1837 a 1838, Sabinada, Província da Bahia. 1838 a 1841, Balaiada, Províncias do Maranhão e Piauí. 1848 a 1849, Revolta Praeira, Província de Pernambuco, e 1850 a 1852, Guerra contra Oribe e Rosas.